com você? É muito bom estar aqui com você no canal do Connect Us Podcast. Muito obrigado você que está junto comigo aqui 1 ano e meio aqui no canal. Você está vendo que a gente está com um cenário novo, tudo isso é para você. Muito obrigado mesmo. E antes da gente ir para o vídeo, tem uma pergunta para fazer para você. Você está inscrito no canal? Você é inscrito? Confere se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve no canal. Venha fazer parte com a gente, que a gente tem muitos projetos novos aqui. Como já falei anterior, vou terminar de falar agora. Estamos aqui com um cenário novo. Agora temos um estúdio somente para o podcast. Antes eu gravava na minha casa, o estúdio era feito na minha casa. Agora não, temos um estúdio somente do podcast. Está aqui esse cenário para você. Você não está vendo que a câmera está pegando nesse ângulo. Eu estou sozinho gravando aqui agora, esse episódio que você vai ver. Eu estou gravando sozinho, por isso não tem nem como mover a câmera. Mas eu tenho um lugar aqui na minha estante, na minha shelf, que esse local está aqui, não tem nenhuma decoração, que essa decoração que vai entrar ali vai ser a placa do YouTube, que juntos vamos conquistar isso aí. E eu estou acreditando em você, que a gente vai conquistar isso junto. Como que você vai me ajudar? Compartilhando, mandando para os seus amigos, mandando para alguém, para a gente estar crescendo junto dessa plataforma. Que você sabe que esse canal aqui, o Connect Us Podcast, por isso que tem esse nome, Connect Us Podcast, para nos conectar e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Você feito isso, confere se você está inscrito, confere se você também está inscrito no Spotify, aconselhe seus amigos, pede alguém para inscrever, vamos junto fazer esse canal crescer para mim, pegar minha plaquinha e a gente estar juntos aí anunciando a palavra de Deus através dessa plataforma, tá bem? E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem medo? Você é medroso? Você tem medo de escada? Você tem medo de andar de avião? Você tem medo de algum bicho? Gente, por que eu te faço para você essa pergunta? O medo é algo bom que temos. O medo é algo natural que todos os seres humanos têm, que foi Deus que nos deu o medo. O medo é um instinto emocional que temos. O medo é que nos protege quando eu vou atravessar a rua, que me faz eu olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, por precaução, sabendo que pode vir um carro que pode nos pegar, nos atropelar. O medo é uma resposta emocional básica, natural, diante de uma percebida ameaça, perigo e situações desconhecidas. Eu te faço para você essa pergunta, o medo, eu quero usar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tem muito medo de andar de avião. Ela até andou de avião um tempo atrás, hoje ela tem medo, mas ela enfrenta esse medo, esse obstáculo que ela tem. E por minha mãe ter medo de andar de avião, ela deixou de ter várias experiências boas da vida dela por conta do medo de andar de avião. O medo, ele te impede você de viver experiência extraordinária na sua vida. Claro que tem pessoas que estão sofrendo nesse momento com ataque de pânico, crise de ansiedade, que tudo isso vai desenvolver um grande medo, que mesmo a pessoa que está sofrendo está perdendo grandes oportunidades de viver momentos na sua vida. Porque eu quero tratar com você do medo. Quero estar falando com você sobre o medo. Porque quando eu conto na Bíblia, eu vou contar na Bíblia pessoas que perderam experiências de viver algo extraordinário por conta do medo. O medo nos impede de viver experiência extraordinária na vida. Você que pode abrir comigo a sua Bíblia, ou você que não pode abrir sua Bíblia comigo, acompanha comigo a leitura que eu vou fazer, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 a seguir. Que diz assim um texto: logo em seguida, compeliu Jesus os discípulos ao embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando de medo: é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro
descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando-se, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidasse?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Esse texto a qual que eu li, que você acompanhou junto comigo, está tratando onde que Jesus ele insiste com os discípulos para atravessar. A Bíblia, nossa versão brasileira, em português, vai dizer mar, mas na realidade isso aqui é um lago. O texto vai estar narrando que Jesus insiste com os discípulos para atravessar o lago e ir para o outro lado, enquanto ele ia para o monte orar. Se você ver no início do texto, verso 14, foi logo após da multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele manda os discípulos atravessar o barco e ir para o outro lado. O fato é, primeiro, precisamos entender que Jesus estava mandando os discípulos ir para o outro lado, porque pelo fato que Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, toda aquela multidão que estava no deserto, junto de Jesus, eles queriam que Jesus se declarasse como rei para assumir o trono, para assumir o governo de Jerusalém, de Israel naquele tempo. Jesus não veio para se declarar rei, para conquistar rei aqui na terra. O rei de Jesus é o rei eterno, o reino eterno. Por esse fato que Jesus, sabendo que o desejo do coração de todo aquele povo era que Jesus se declarasse rei, porque os profetas tinham profetizado que aquele que ia vir maior do que Elias, ele ia dar pão e água. Quando eles viram esse cumprimento de Jesus transformando pães, dando pães e peixes, eles já relacionaram com a profecia que os profetas antepassados já havia falado a respeito do Cristo que ia vir, que era maior do que Elias, era maior do que Moisés, que era maior do que todos os profetas que já havia passado. O desejo do povo, então, era que Jesus se declarasse como rei para governar Jerusalém, para governar Israel. Jesus, sabendo qual que era o desejo do coração daquele povo, ele já dá ordem para os discípulos atravessar para o outro lado. Uma versão em João, no Evangelho de João, João 6, vai dizer que Jesus insistiu com os discípulos. Gente, quando eu insisto com você algo, eu estou insistindo para você fazer algo, não é porque eu quero fazer. Que alguém que é superior a mim está me dando uma ordem, está insistindo para que eu acato essa ordem e faça. Isso que Jesus estava fazendo com os discípulos, insistindo com os discípulos para ele atravessar para o outro lado. Os discípulos entram no barco, vai para o outro lado. Lembra-se que o barco de antigamente não tinha a potência, nenhum motor como as nossas embarcações atuais têm hoje. Os discípulos, ele vai para o outro lado. Agora o texto vai narrar bem que quando chega no meio do lago, uma grande tempestade, uma grande ventania começa. A grande ventania surge. E essa ventania que surge traz medo, que parecia que o barco ia ser a naufrágio. Essa grande ventania traz medo, pavor e temor para os discípulos. Aí que vai mudar toda a história do texto, que essa ventania que estava trazendo medo para os discípulos era a ventania qual, no Evangelho de João, vai dizer o seguinte, assim, olha, que Jesus, ele manda os discípulos para atravessar o outro lado, para pôr eles à prova. Olha para você ter ideia. Eu aprendo que sabe o que é? Que nem todas as provas que passamos na vida, não é prova que Satanás está colocando em você, não é prova que a vida está te oferecendo. Às vezes tem prova que passamos na vida, é o próprio Deus que está nos mandando para algum caminho para que nós fôssemos provados. Nem toda prova que eu estou passando, essa prova é do inimigo. Tem prova na vida que eu posso estar passando, que pode ser a prova espiritual, que o inimigo, que Satanás está colocando para mim. Tem prova que estou passando na vida que pode ser que eu mesmo, pelas minhas más escolhas, pelas minhas más decisões, eu estou passando, mas também, como está no texto, também a prova que o próprio Deus nos coloca no caminho para passar a prova. Você está vendo o texto que lemos que os discípulos, eles foram para o meio do lago por ordem que Jesus havia lhe ordenado, mas Jesus fala que, olha só, que o texto vai dizer o seguinte, que Jesus
mandou eles para o meio do lago porque Jesus queria colocar eles em prova. Agora eu aprendo 3 coisas com isso. A prova que foi Satanás colocou, quer colocar você em uma prova, se a sua vida está coberta pelo sangue de Jesus, ele não tem poder contra a sua vida. Não tem poder contra você. Se a prova que você está passando, se for a má decisão, má escolha que você fez, saiba que você precisa aprender com essa decisão e você não precisa passar a sofrer por isso de novo. Só sofre prova na vida por erros cometidos quem que não aprendeu com a primeira. Você não precisa passar por isso de novo, sendo que você aprendeu pela primeira vez. A terceira, a prova a qual que Jesus nos manda ir para o caminho que vai ser provado. Gente, essa prova, por mais que vai ser dolorido, sofrido, ele está no controle, está nos guiando, está nos direcionando. A questão não é passar pela prova, a questão é quem está nos levando pela prova. Se é Deus que está me levando para passar pela prova, eu tenho cuidado por ele, eu sou cuidado por ele, eu sou guiado por ele. E eu faço para você aí essa pergunta. Quem te levou para a prova ou com quem que você está na prova? Se é com Deus, ele tem os seus meios de chegar e de encontrar com você. Olha para você ver. Jesus, então, os discípulos estavam no meio do lago, passando pela prova, com a grande tempestade. Quem insistiu com eles para eles ir para o lago foi o próprio Jesus. Quem insistiu com eles para eles enfrentar aquela tempestade, para eles ir para o lago, foi Jesus. Agora, no meio do lago, com aquele vendaval, com um barco que não tinha um conforto como a embarcação de hoje, quem que você já acha que ele estava clamando? Ou melhor, quem que você já acha que ele estava falando assim, por que Jesus nos enviou até aqui, no meio desse barco, no meio dessa canoa furada, imagina? Agora a questão do texto, gente, sabe o que é? O texto vai dizer o seguinte, que Jesus, ele foi andando em direção aonde estavam os discípulos. Jesus foi andando sobre o mar, sobre o lago, para encontrar com os discípulos que estavam no meio de uma prova. Tá lembrado quando eu falei com você, um pouquinho atrás, que não importa se eu estou na prova, quero saber quem que é que nos levou para a prova. Se foi Deus que me levou na prova, olha só, ele foi caminhando até o encontro dos discípulos. Ele foi encaminhando até onde que estavam aqueles seus filhos, os seus seguidores, que estavam passando por um vendaval na sua vida, estavam passando por um momento de temor, de medo, que trazia pânico. O texto vai dizer, quando Jesus aproxima-se dos discípulos, eles estavam com o quê? Com medo. Eles pensaram que era um fantasma. E por eles pensar que era um fantasma, Jesus os chama, fala assim, olha, coragem, tenha bom ânimo, sou eu. Pedro, ele exclama bem alto, fala bem alto assim, Jesus, se realmente for tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. O mais difícil Pedro fez. O mais difícil, Pedro, por mais que aquela embarcação não tinha um conforto e também uma segurança como a embarcação que temos hoje, Pedro saiu do barco, que ainda assim tinha uma segurança, e foi caminhando até o encontro de Jesus sobre as águas. Olha para você ver a questão. Quando Pedro estava próximo de Jesus, ele estava próximo, passou um vento, Pedro teve medo. Passou o vento e Pedro teve medo. O medo impediu Pedro de viver uma das maiores experiências que ele poderia ter vivido. Por mais que ele andou sobre as águas até chegar em Jesus. Por mais que Pedro teve experiências de caminhar até próximo de Jesus sobre as águas. Foi tão próximo, sabe por quê, gente? Porque a Bíblia vai falar o seguinte, quando Pedro, ele teve medo, ele falou essa palavra, salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. A Bíblia não fala que Jesus caminhou até chegar em Pedro. A Bíblia não fala que Jesus, ele correu, ele nadou até chegar em Pedro. Não, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus estendeu as mãos e segurou Pedro. Se Jesus estendeu as mãos e segurou Pedro,
A distância que Pedro estava próximo de Jesus é uma distância de um homem com uma mão estendida para segurá-lo. Olha, por mais que Pedro teve medo, por mais que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro teve medo. O medo representa com a falta de fé. O medo representa com a falta de fé na palavra estipulada, determinado por Deus. Olha, eu quero dizer para você que está aí me assistindo, o que o homem fala para você, o homem pode voltar atrás com as suas palavras, mas se foi Deus que determinou, olha, continua crendo, não perde a sua fé, não deixa o medo te afligir, viva, mas viva crendo segundo a palavra de Deus. O medo nos impede de viver uma experiência extraordinária na nossa vida. O medo te impede você de viver experiência extraordinária na sua vida. Pedro, o que impediu Pedro de viver esse momento extraordinário na vida dele? A falta de fé. Ele olhou para as circunstâncias, olhou para o vento, olhou para o problema, olhou para o caos, olhou para a impossibilidade, olhou para as circunstâncias que para ele não era capaz. Ele deixou de ouvir a palavra de Cristo para ouvir o seu medo. O medo impediu dele viver a experiência extraordinária na vida dele. Eu quero dar para você outro exemplo da minha vida. Eu moro nos Estados Unidos há 14 anos. Quando eu vivia no Brasil, eu ia em todos os parques de diversões. Gostava de parque de diversões, brincava, subia montanha-russa. Não tinha medo. Eu fiz uma viagem aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava voltando para Nova York, eu peguei uma turbulência de avião e essa turbulência me trouxe medo. Logo depois que eu cheguei dessa viagem, eu fui para um parque de diversões aqui. O nome desse parque é uma rede muito grande. O nome desse parque é o Six Flags. Essa rede tem montanha-russa muito alta. Se eu não me engano, eu creio que a montanha-russa, a maior montanha-russa do mundo, tem esse parque. Eu fui enfrentar essa montanha-russa. Eu, com os meus amigos, com os amigos que estavam comigo, eu falei com eles que eu queria ficar no primeiro carrinho da montanha-russa. E eu fui para fazer isso. Fui sentar no primeiro carrinho da montanha-russa. Até que, sento no carrinho, fecho o cinto. Eu me lembrei do que eu passei na montanha. Eu me lembrei do que aconteceu comigo no avião. Sabe o que eu fiz? Deu medo. Esse medo, eu tive a oportunidade de eu conseguir segurar aquilo que nos tranca no carrinho da montanha-russa, consegui sair. Quando eu saí do carrinho, fui embora, tal, foi uma zoeira na fila, todo mundo gritou, ficou mexendo comigo, chicken, chicken, para quem não fala inglês é galinha, por conta de quê? Por conta do medo. Saí da fila, fui embora. Os meus amigos foram brincar na montanha-russa. O triste foi, sabe o quê? Quando os meus amigos chegaram do brinquedo, passou aqueles nem 5 minutos, segundos, com o brinquedo, que o carrinho ele arranca com a velocidade de 250 km por hora. Eles falaram comigo assim, você perdeu a sensação nesse brinquedo, o melhor brinquedo que eu já tive. É isso que o medo faz com você. O medo te impede você de viver uma experiência extraordinária na sua vida. Eu estou falando com você o medo de andar em um brinquedo no parque. Agora eu estou falando com você o seguinte, não deixa o medo tomar conta da sua vida e te impedir de você viver a experiência extraordinária da sua vida com Deus. Não deixa o medo abalar a sua fé. Não deixa o medo te impedir de você caminhar com a sua vida com Cristo. Não deixa o medo te impedir de você viver aquilo que Deus quer que você viva. Gente, viver com Cristo, por mais que às vezes a nossa vida, Ele nos coloca numa prova, mas Ele cuida de mim e de você. Que o medo não venha impedir você. O texto não encerra aqui. O texto vai encerrar, sabe acontecendo, sabe o quê? Jesus ele pega Pedro, levanta Pedro. Eu não sei como que eles voltaram para o barco. Se Jesus voltou caminhando ou se Pedro voltou no colo de Jesus. Mas o que eu sei é que os seus filhos, os seus discípulos estavam com medo, estavam com problema no meio do mar, no meio do lago, a qual que ele havia ordenado para eles ir, para ele colocar eles à prova,
Ele foi, ele cuidou, ele direcionou, ele protegeu. Agora ele levou Pedro novamente para dentro do mar, para dentro do barco. E quando ele pisa dentro daquele barco, algo sobrenatural acontece. Aquela tempestade, aquele vendaval cessa imediatamente. Queridos, você que está aí do outro lado, eu não sei qual que é a tempestade, qual prova que você está passando na sua vida. Eu não sei qual está sendo a tempestade que está trazendo para você medo, agonia e pavor. Se for algo que o Satanás está tentando contra a sua vida, saiba que pelo poder do nome de Jesus há poder. Se for alguma decisão errada que você tomou, se arrepende, reconcilia, conserta essa decisão. Se for uma prova que você está passando, que foi decisões erradas que você tomou, se for uma decisão, se está sendo um momento de prova, que está sendo algo que Deus direcionou, saiba, por mais que está doendo, Ele cuida de você. E com todas essas 3 situações, há um tempo para começar e também há um tempo para parar. E por mais que a tempestade estava acontecendo, quando Jesus chegou naquele local, naquele barco, a tempestade cessou, parou. Nessas 3 situações que eu disse, clama Jesus, chama Jesus, porque aonde Ele está, a tempestade cessa. Eu quero encerrar esse episódio de hoje falando com você. O medo é algo normal que temos. O medo é algo emocional que temos. Porém, o medo não pode atrapalhar a sua fé, impedir a sua fé. Não pode impedir você de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero encerrar esse podcast fazendo uma oração com você. Você que pode fechar os olhos e orar comigo. Se você não pode, recebe essa oração. Senhor, eu quero orar para a vida de cada um que está nos acompanhando aqui no podcast. Senhor Jesus, eu quero orar ao Senhor, se por acaso tiver alguém aqui, Deus, que está acompanhando esse episódio, sofre com medo por conta de questões emocionais, que ele venha ser curado pelo poder do nome de Jesus. Pelas questões emocionais têm impedido ele de viver algo extraordinário na vida deles, eu quero pedir a sua cura. Deus, eu sei que existe pessoas qualificadas, filhos do Senhor, servos do Senhor qualificado para trabalhar nas áreas emocionais, mas eu creio também no teu poder, que o teu poder cura, Senhor Jesus. Pai, se alguém, Deus, está aqui, que está com medo por decisões erradas, está com medo de turbulência na vida, com medo sem saber o que fazer, de aflição, de angústia, por decisões erradas que tomou na vida, Senhor Jesus, dá para ele a direção certa, que ele venha arrepender, que ele venha reconciliar, que ele venha, Senhor Jesus, ir para o caminho certo que ele tem que andar, que ele venha aprender com essa situação. Senhor, que as decisões não tomam por emoção, que as decisões, Deus, eu não tomo precipitada, que ele venha aprender para o caminho que já deu errado. Senhor, se houver, Deus, alguém aqui que está passando por sofrimento na sua vida, questões emocionais, por questões espirituais, Deus, que o Senhor venha repreender pelo poder do nome de Jesus, venha trazer paz. Senhor, se houver, Deus, alguém que está nos acompanhando, que está com esse momento de temor, de pavor, de medo, de prova, porque o Senhor levou, que ele venha ter a total certeza e a confiança, entender, Senhor, se o Senhor levou, o Senhor nos guia, o Senhor nos protege. Senhor, nessas 3 circunstâncias que eu fiz aqui na minha oração, aonde que o Senhor está? Aonde que o Senhor está, Senhor Jesus? O Senhor cessa a tempestade, cessa o problema. Papai querido, pelo poder do teu santo e maravilhoso nome, que esses que estão e nos acompanhando, que estão no momento, dias de angústias, dias de medo, dia de provação, venha dar para eles o alívio que eles precisam. Assim Deus, eu oro, crendo pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, aqui encerro mais um Connect Us Podcast. Muito obrigado você que está aqui. Faça um favor para mim então. Confere se você está inscrito no canal. Compartilhe com alguém. Quero encontrar você no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.